falou no meu coração sobre essa palavra é que a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. Então, a gente vai ver aqui no texto sobre Jeremias que muitas das vezes a gente vai passar por sofrimentos, mas Deus promete que Ele vai estar com a gente no sofrimento, né? E o sofrimento muitas das vezes não é você só passar pelo que eles passaram aqui, exílio, morte, guerra, não. Às vezes o nosso sofrimento vai ser a gente simplesmente não conseguir entregar o nosso melhor para Deus. Porque eu vivi isso, falei, caramba, mas eu não consigo ter. Você não vai lembrar que a gente tá ligado nisso também. Pô, a gente não consegue ter uma continuidade, a gente não consegue perseverar, a gente não consegue fazer os devocionais em casa, a gente não consegue ter uma constância, a gente não consegue ser intencional, mas a gente não consegue porque a nossa carne não quer fazer isso. A verdade é essa, a nossa carne não quer praticar exercício físico, a nossa carne muitas das vezes não quer se alimentar bem. E falando sobre a parte espiritual, a nossa carne não quer ler a Bíblia, nossa carne não quer fazer devocional em casa, nossa carne não quer, muitas das vezes, orar, não quer acordar de madrugada, orar, não quer abrir mão de coisas em casa com a esposa, não quer abrir mão de nada. Nossa carne quer cada vez mais conforto, carinho, afago, proteção. Só que toda vez que nós temos carinho, conforto, afago, proteção que não vem de Deus, isso também é um sofrimento. Porque a gente se distancia dele, a gente vai abraçando cada vez mais os desejos da nossa carne, a gente não consegue cumprir aquilo que Deus quer. Então, esse final de semana e alguns outros finais de semana eu tenho percebido que eu e a minha esposa a gente tem conseguido se doar mais para o nosso grupo, para a igreja, né? Nós cremos que é uma fração da Igreja de Cristo que está aqui, que está lá no sábado, que está na minha casa, enfim. Nós temos conseguido doar mais, mas principalmente por entender o quanto nós já recebemos, por entender o quanto nós somos falhos, o quanto Deus já foi misericordioso, já foi bom com a gente, já nos protegeu de muita coisa, já nos ajudou em muita coisa, apesar de nós muitas das vezes negligenciarmos Ele, sermos indiferentes, sermos negligentes mesmo com a palavra e com aquilo que Ele quer pra gente. Porque cada um que está aqui tem uma missão, tem uma trajetória para percorrer aqui nessa terra, e nós temos a escolha de ficarmos indiferentes a isso e buscarmos só satisfazer aquilo que, né, traz prazer para nós, ou temos a opção de saber o que Deus quer para nós. E muitas das vezes isso gera um desconforto. Então, essa decisão de, Senhor, o que o Senhor quer? Porque não é confortável abrir um apartamento de 50 metros quadrados com 2 crianças, cachorro, ter que limpar a casa, porque não é confortável. Não é uma coisa, olha, como eu... se torna confortável com o tempo, porque você entende que aquilo é em prol de Cristo. E nós recebemos isso de quem? Do Dantas. Então é até bom ele estar aqui para eu falar isso, porque, né, alguns aqui já sabem, né, da vida dele, tem 2 filhos autistas, mas viver ficar lá com as crianças é uma dificuldade também. E eles todo final de semana praticamente estão lá, arruma a casa, limpa, recebe a gente. Então Deus tem usado eles para doar tempo, doar o espaço, doar amor, doar o ensino, o dom dele. Então, quando a gente reconhece isso, caramba, poxa, olha quanto Deus tem me dado através da vida do Dantas. Se isso não gera algo em mim para dar para alguém também, eu estou sendo uma represa, né? Estou só acumulando aqui que tá bom, que gostoso aqui, como é bom estar aqui na casa do Dantas, e comer aqui no final do culto, escutar essa palavra bacana que ele traz aqui, os estudos que ele traz. Mas se eu só estou acumulando aqui para mim e não levo isso para ninguém, eu estou indo contrário à Bíblia, né? Porque Cristo veio, ensinou, percorreu o seu caminho, acendeu os céus e deixou uma missão aqui. Agora vocês vão e repliquem tudo isso que vocês viram aqui comigo. Então, esse grupo aqui da mesma forma. Os irmãos estão aqui, estão vindo aqui, mas não é para parar aqui, não é só para vocês virem aqui, receber, entender a palavra. Aqui é um momento apenas do nosso relacionamento com Deus e com a igreja. É um dos momentos. Então, quando formos para a sessão, quando formos para casa, a gente tem que levar isso para alguém. A gente tem que repassar isso. Então vamos finalmente aqui para a palavra, depois dessa introdução. E vamos abrir aqui, eu falei, né, Lamentações 3, verso 22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus dos céus, nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. Eu queria dar ênfase aqui em alguns versículos, né? Vou pular vários aqui, vou dar ênfase no 22 e no 23. E vou dar ênfase aqui no 37. Não, perdão. Vou passar direto. Pronto, 37 e 38. Ontem eu comentei, a gente estava falando sobre paternidade e maternidade lá, e nós falamos o quanto é sacrificante, né, a decisão pela paternidade, pela maternidade. Então, da mesma forma que eu comentei sobre a igreja, sobre abrir a nossa casa, receber pessoas, ser pai, ser mãe, tudo isso é muito sacrificante. E eu lembro que eu falei uma coisa para eles, que aí eu faço o link agora aqui. Eu não vou abrir porque vai acabar demorando um pouco mais. Mas em Gênesis, após o pecado do homem, né, de Adão e Eva, Deus começa a dar as sentenças, né? Então, ó, Adão, porque você pecou, vai acontecer isso. Eva, porque você pecou, vai acontecer aquilo. A serpente, porque você também participou aí do pecado, causou tudo isso, vai ter essa consequência. E nós vemos lá que o pecado do homem está muito atrelado ao sacrifício do trabalho. E o pecado da mulher está muito atrelado à maternidade. Bom, se eu falando assim, vai ficar complicado de passar o que eu quero passar. Vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis 3, 16 e 17. Abre aí já, então, Timóteo. 1 Timóteo 2, 15. Diz assim, ó, Gênesis 3, 16 e 17. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores te darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E no 17, e a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, né, que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Vou dar ênfase aqui na parte da mulher. Não quero falar sobre paternidade e maternidade em si, mas quando ele diz aqui, ó, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Nós temos que associar o que ele diz antes. No 15 ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui já é uma profecia sobre o que aconteceria com a vinda de Cristo, né? Então o irmão Dantas já comentou sobre isso aqui, que vamos ler 2 Timóteo 2,15 agora, que vai ficar claro. Leia assim. 2 Timóteo 2,15. Todavia, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe,
se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Algumas versões aí, na palavra preservada, ele fala de salvação. Mulher será salva dando à luz filhos. Eu vejo uma clara referência ao que ele diz aqui. Por quê? Primeiro, ele, antes da condenação, ele fala, ó, eu vou pôr inimizade entre a sua descendência, a descendência da mulher, e a descendência da serpente. Então, qual era o plano de salvação após o pecado? Deus dá a sentença, mas ele já dá o plano de salvação. Ó. A partir, quando vocês saírem daqui, vocês vão se multiplicar, e a partir desse povo, dessa descendência aqui que eu vou escolher, no caso foi a descendência de Abraão, virá um Salvador. Então aqui, Deus dá a sentença, ele fala, ó, você vai sofrer, você vai ser subjugado, seu marido vai te governar, você vai ter que sofrer durante a gestação, dando a luz. Mas lá na frente, é necessário que você passe por isso para que o Messias venha. Então se Eva não quisesse mais ter filho, por exemplo, né, se Eva fosse da nossa geração, muitas mulheres não querem ter filho, como que o Messias viria à Terra? Não viria. Então, para que viesse o Messias, era necessário que o homem e a mulher se multiplicassem, mas essa multiplicação seria por baixo de quê? De sofrimento. No caso, o homem teria que trabalhar, diz aqui, com fadiga, com sacrifício. Então, a sentença para o homem está muito ligada à provisão, ao trabalho, ao sacrifício que ele teria para garantir essa provisão para a família. E o da mulher é a gestação, dar à luz a filhos, são as dores do parto, ser subjugada, né? Não ser subjugada, né? Ser governada pelo marido. Então isso já projetando para quê? Para o Messias, que é Cristo. Então vamos voltar lá de Jeremias agora. Só fazendo uma contextualização sobre o livro de Jeremias, o Danta já esmiuçou bem ele aqui com a gente, mas Jeremias ele se volta para o povo judeu, especificamente para trazer profecias para o povo, trazer arrependimento para o povo que estava se tornando idólatra. E ele afirma, né, que viria o jugo de Deus, viria o exílio como veio. Então a nação ali foi destruída, né? A Babilônia realmente subjugou o povo judeu. E aí que nesse período de lamentação, é engraçado que nesse capítulo 3, ele já começa dizendo aqui, ó, Jeremias, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Então ele começa dizendo que ele viu, ele passou por um período e ele sabe que aquilo veio pelo quê? Pela vara do furor de Deus. Quando eu leio isso aqui, eu lembro muito do provérbio bíblico que diz que o pai que ama o filho, o pai que não repreende o filho não o ama. Então, se nós olharmos para Deus aqui como realmente nosso pai, nós vamos ver que toda essa trajetória do homem, desde Adão, o homem cai em pecado e Deus dá um plano de salvação. Mas esse plano de salvação vai ser necessário que se o homem não ouvir, olha, eu estou dando chance para você, eu quero que você se volte para mim, eu quero aquele português claro que a gente diz, né? Se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. E a maioria das vezes nós vamos pela dor. Como o povo judeu aqui passou por isso, até a Cristo vindo na terra, muitos ainda não reconheceram Ele, e até hoje nós passamos por isso. Nós nos voltamos para Deus pela dor. E a dor, como eu falei aqui, pode ser de várias formas. Pode ser a dor de uma doença, pode ser a dor da perda de alguém, pode ser a dor, às vezes, uma necessidade, né? Eu quero passar em algum concurso, eu quero fazer alguma coisa, então eu procuro Deus nessa situação. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós reconheçamos, antes de passarmos por isso, reconheçamos que Ele é nosso Pai, reconheçamos que Ele quer se relacionar conosco, nos voltemos para os caminhos dEle. E se isso não acontecer, Deus, Ele nos ama tanto, porque Ele poderia simplesmente nos largar. Ele poderia nos dizer, vocês não querem? Então vou largar vocês. E o caminho de vocês entregue a si mesmos é um caminho de perdição. Vocês querem realmente atender os desejos da carne de vocês até o dia da morte? Vocês querem continuar fazendo o que vocês estão fazendo até o dia da morte de vocês? Continuar adorando os deuses que vocês estão adorando até o dia da morte de vocês? A gente sabe que o salário do pecado é a morte espiritual. Então a vida de vocês vai acabar. E vai acabar aqui nessa terra. Vocês não vão mais reinar comigo. Vocês não vão ter mais uma morada comigo. Então, vocês querem isso? Não. Então, um pai, quando quer corrigir o filho, vocês está indo por um caminho errado. Eu posso largar meu filho. Eu estou vendo que meu filho está começando a usar droga. Eu posso
largar ele de mão, deixar ele usar a droga que ele quiser, isso vai destruir ele completamente. Ou eu posso ir lá e lutar contra aquilo, se necessário, aplicar o desconforto que for, por exemplo, como levar ele para uma clínica de reabilitação. Para ele vai ser um sofrimento passar por uma clínica de reabilitação, mas aquele sofrimento vai ser necessário para ele deixar aquilo que vai causar a morte dele. Então, essa é uma história que eu estou contando aqui, mas é tudo que acontece com o povo aqui, desde Adão até hoje. O povo escolhe ídolos, escolhe deuses para adorar, escolhe, e tudo está muito voltado sempre ao desejo da sua carne. Então é um ídolo que vai trazer o dinheiro, é o ídolo que vai trazer a prosperidade, é o ídolo que vai trazer o crescimento da sua casa, da sua tribo, é o ídolo que vai fazer ele conquistar a terra prometida, é o ídolo que vai fazer ele conquistar algo para essa terra, mas o que Deus nos chama é para conquistar algo que não está nessa terra. É para conquistar algo espiritual, é para conquistar a nossa salvação. Então, Gênesis, Deus fala para a mulher, ó, esse sofrimento que você vai passar, ao mesmo tempo que é um sofrimento, é a sua salvação. E lá, como nós lemos em Timóteo, ele fala, a mulher será preservada, será salva, dando à luz a filhos. Porque é a partir do filho, é a partir de você se doar, é a partir de você se entregar, é a partir de você abrir sua casa, de você sacrificar sua carne, seus desejos. É a partir disso que a igreja vai progredir, é a partir disso que vão ser gerados novos cristãos, é a partir disso que a palavra de Deus vai ser pregada, é a partir disso que você vai começar a ser moldado à forma de Cristo. Porque a trajetória de Cristo inteira, os anos de ministério de Cristo, começaram com sofrimento e terminaram com morte, com sofrimento. A vida que Cristo levou nessa terra foi uma vida de total entrega. Então era o dia inteiro ensinando, curando, jejuando, pregando e orando. E no outro dia a mesma coisa, ensinando, pregando, jejuando, curando. Até o dia que ele foi para a cruz e morreu, cumpriu o propósito dele. Então quando a Bíblia nos chama para pegarmos a nossa cruz, nos chama para exercermos esse caminho que Cristo exerceu aqui, que é um caminho de total entrega. E aqui em Lamentações, ele diz aqui que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu fui buscar de forma um pouco mais profunda aqui essa palavra misericórdia, e eu vi que no original, em hebraico, eles usam aquela palavra muitas das vezes para designar o ventre da mãe. Então ele está dizendo assim, ó, a misericórdia do Senhor é como um ventre de uma mãe. Eu achei isso incrível, eu falei, caramba, cara, faz total sentido. Por quê? O que é o local do ventre? Para a mãe, como nós vimos. O ventre de uma mãe é a missão dela. Foi o que nós vimos em Gênesis. Você vai sofrer, mas é necessário para a salvação. E lá em Timóteo, olha só, você sofreu, você está sofrendo, mas você vai ser preservado, eu vou estar com você, você vai ser salvo nesse processo. E aí falando para a humanidade como um todo, para o povo judeu, Jeremias está falando, olha só, eu vi o furor da ira de Deus, eu vi o que aconteceu com o povo, nós fomos exilados, vários de nós foram mortos aqui, imagina o que acontecia, estupros, arranca-cabeça e tudo aquilo, era assim, o povo naquela época era bruto, né? Não é igual hoje em dia, que é aquela guerra assim, passa um drone, não sei o que, sai na G1, não, era ir lá, arrancava a cabeça, estuprava, pegava a filha, né? Então, ele viu isso, e para ele chegar ao ponto de dizer que, apesar disso tudo, a misericórdia do Senhor, ela é a causa de não serem consumidos, e dizer que a misericórdia do Senhor não tem fim, é porque ele tinha total consciência de que aquilo ali era apenas um processo. Aquilo que o povo judeu estava passando era necessário para que eles se voltassem para Deus. É como um ventre. Falando sobre o novo nascimento, né? O cristão, ele precisa, quando Cristo fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. O Dantas ilustrou bem essa questão de quando Nicodemos pergunta, mas então eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? E aí ele fala, o novo nascimento para o bebê é um desconforto quando ele sai do ventre, né? E é um desconforto para a mãe e para o bebê quando ele sai do ventre, mas é necessário ele sair do ventre. Ele vai crescer, ele vai passar por um processo doloroso também de crescimento, de aprendizado. Então, nascer de novo é um processo doloroso. E para a mãe, gerar é um processo doloroso. Então, da mesma forma que o povo aqui, o que eles estavam passando aqui era necessário para o novo nascimento. Era necessário para que eles reconhecessem a identidade
deles novamente com Deus. E aí, o que é mais uma outra coisa que Deus falou comigo? O ventre, ele é, a mesma forma que é um local de sofrimento para a mãe, é um local de proteção para o bebê. Então o bebê está ali, está sendo gerado, está sendo alimentado, está protegido ali, né, das intempéries do que está acontecendo em volta. Está caindo no mundo. Eu lembro da minha esposa grávida durante a pandemia. Estava um caos, né, aqui fora. Mas ali dentro da barriga da mãe, o bebê está tranquilo, não sabe nada do que está se passando. Está guardadinho ali. E a palavra que traz aqui, ó, a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus, porque Ele está dizendo, olha só, vocês estão guardados aqui comigo. Passe por esse processo, é necessário. Passe por isso. Abrace o caos. Abrace o caos. Entenda que você vai sofrer. Você tem a escolha de sofrer com Deus ou sem Deus. Você vai sofrer nessa terra por conta do pecado. Então nós não temos como nos livrar totalmente do sofrimento terreno. Mas Jeremias disse, Deus disse para Adão e Eva, Jeremias disse para o povo judeu, Paulo disse para Timóteo, olha só, vocês vão ser preservados, vocês estão no meu ventre. Isso não tem fim, essa misericórdia não tem fim. Esse amor que eu tenho por vocês, para resgatar vocês, não tem fim. Eu vou estar com vocês. Eu vou proteger vocês. E é necessário passar por isso, para que seja gerado um novo nascimento. Lembrando do povo no deserto, com Moisés. Mesma coisa. Foi um processo doloroso ir para o deserto, mas foi necessário. Porque se eles continuassem no Egito, ia acabar. O povo israelita ia acabar. Depois de muitos e muitos e muitos anos, ia ser pulverizado. Já tinham perdido a sua identidade. Já tinham deixado de praticar a lei que Deus tinha dado. E eles estavam ali imersos naquela cultura egípcia, assim como o povo estava imerso na cultura romana, assim como nós estamos imersos aqui nessa cultura hoje do século XXI. Mas Deus está sempre tentando nos chamar de volta. Olha só, não é isso que eu quero. Eu quero uma nova identidade, eu quero um novo nascimento. E aí, vocês vão continuar aí, nessa cultura de vocês, do jeito que vocês estão vivendo, que vocês acham que é bom, mas que também é sofrido, porque a gente acha que está bem, né? A gente conquista tudo na vida. Aí vamos lembrar lá de Salomão, conquistou tudo. Esqueci de Deus, não, estou focado na minha carreira, estou focado no meu corpo, estou focado na minha vida, estou focado em viajar o mundo, estou focado. Chega no final, ele olha para trás e, mas não faz sentido nada do que aconteceu aqui. Qual é o resultado disso tudo? O que eu alcancei? Foi o que aconteceu com Salomão, né? A palavra de Eclesiastes é basicamente isso, conquistou tudo e não conquistou nada. Então Deus está sempre nos avisando, olha só, é uma vida de sofrimento. A palavra que veio ao meu coração foi essa. Escolha sofrer com Deus. Escolha abraçar a misericórdia de Deus. E aí o outro versículo que eu falei que é destacar, né? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Isso aqui é uma coisa que às vezes gera um pouco de confusão no entendimento, né? Vamos lembrar até do que o tenente falou aqui, né? O capelão. Ele tocou bem nesse ponto quando Cristo vai para o deserto para ser tentado. Ele fala que o Espírito Santo levou Cristo até o deserto para ser tentado. Não foi o Espírito Santo que tentou. O Espírito Santo levou. Quem tentou foi Satanás, com base naquilo que enfim, não vou repregar o que ele pregou aqui. Então essa parte do Espírito Santo levar é porque era necessário que Cristo passasse por aquilo. Era necessário que quando ele estivesse na cruz, Deus se apartasse dele. E ele estivesse lá como um homem, sofrendo como um homem, até que ele fala, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Era necessário. Então, já para finalizar essa palavra, quando Jeremias fala assim, não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem, ele está dizendo assim, olha só, Deus é bom em sua plenitude, mas vocês escolheram se apartar dele. Adão escolheu comer o fruto da árvore, Eva escolheu ouvir a serpente. Mas ele é tão bom que ele tem um plano de salvação para isso, apesar de nós, apesar das nossas escolhas erradas, diariamente,
a misericórdia dele se renova, ele está lá novamente, disposto a nos abraçar como um ventre. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, que o ventre de Deus é um ventre gigantesco, que tem espaço para todos aqueles que querem realmente passar por esse processo, aqueles que querem abraçar, receber essa misericórdia, essa graça, esse perdão, que querem escolher passar por esse processo com Ele, para que seja gerado um novo nascimento em Cristo. É isso. Enquanto ele falava ali, só para aproveitar os 4 minutos e 30 segundos finais, a gente, assim, eu fico muito feliz em ver que Deus testificou no teu coração algo que há tempos eu venho batendo nessa tecla, né, e vejo que está bem sedimentado, assim, né. Tristemente eu vi que você está pronto para outras coisas, mas eu não pedi Deus mais um ano, ele vai me dar mais um ano. Mas vamos lá. É bom ver que, tipo, Deus fala com vocês em momentos diferentes, perspectivas diferentes, sobre a mesma coisa. Entendeu? É isso. Tem muito a ver com questão de entendimento do que Deus está fazendo, qual o propósito. Eu sempre vou voltar muito nessa tecla do propósito, né? E natureza, né? Por quê? Porque o povo ele tinha perdido a noção de filiação. Caramba, quem é Deus, quem somos nós e como é que a gente se relaciona com Ele, né? E você passar por um processo de ser gerado, né, tem a ver com questões de natureza e propósito. O povo lá em Jeremias, né, era um povo que tinha se afastado tanto da natureza de ser povo de Deus. Qual era o chamado do povo de Deus? Levar um anúncio ao mundo de que existe um Deus e esse Deus é Pai. Isso perdeu de tal forma, né, que essa questão de filiação ficou em segundo plano. E a ideia de um Deus soberano, ela se tornou hegemônica em detrimento de um Deus que é Pai. Eu quero que vocês entendam que Deus é soberano e continua sendo hegemônico, mas Ele também é Pai, né? Então essa quebra de filiação é uma coisa que precisava ser restaurada. Então o que Deus fez? Isso corrige, né? Está lá em Hebreus, replicado pelo autor de Hebreus, de que se você é pai, você corrige quem você ama, né? Senão você é um bastardo, né? Então Deus, como pai, corrige o povo. Não deixou eles largados à sua própria sorte. É diferente da dinâmica que aparece, por exemplo, no filho pródigo. Qual é a dinâmica do filho pródigo? É um filho não querendo ser filho. Porque quando ele fala assim, me dá a minha herança, é tipo assim, eu prefiro não ter pai. Porque você só recebia herança na cultura judaica quando seu pai morria. Então, indiretamente é assim, para mim você morreu, me dá o que é meu. Ou seja, eu não quero mais ter pai, é quebra de filiação. Eu nunca preguei isso nessa perspectiva, mas essa perspectiva está lá claramente. É um filho que não quer mais ter pai. Como ele não tem mais pai, ele não pode ser corrigido como pai. Então o pai faz o quê? Deixa. Então ele larga, o pai não intervém. E aí ele vai o quê? Comer com os porcos. Ou seja, ele vai no estado total de quebra do quê? Natureza. Consegue fazer o link? Né? O link que é isso. Você deixou de ser filho, você deixou de ser aquele que foi criado e é zelado por um pai, e você virou um porco, que é considerado o ser mais imundo que possível ali dentro da cultura judaica. Ou seja, toda a natureza foi totalmente dilacerada. Quando a natureza dele foi dilacerada, ele caiu em si. Falou assim, aí ele fala, lá na casa do meu pai, ele lembrou que ele tinha pai, entendeu? Lá na casa do meu pai, até os empregados e tal. Então ele volta querendo o quê? Ser empregado, ele não quer ser filho. Quem assume ele como filho é quem? É o pai. Então é exatamente isso que tem aqui. É Deus mostrando assim, olha, eu continuo sendo pai de vocês, apesar de vocês não me quererem como pai. Mas para que isso aconteça, eu preciso corrigir vocês. E eles vão ao exílio, né? E aí isso tem que gerar em você o quê? Um sentimento, né, de mudança de perspectiva. E dar a você um senso de propósito. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, né? Pô, se eu sou filho e eu tenho pai, então eu vivo essa vida cuidando dos negócios de quem? Do meu pai. Ou seja, eu estou cuidando dos negócios de família, né? Eu estou aqui cuidando dos negócios da família.
Eu não estou aqui fazendo uma coisa que é desfiliada de mim mesmo, entendeu? O fato de a gente estar aqui reunido, o fato de vocês se reunirem no final de semana nas suas congregações locais, tem que ter esse senso de propósito ligado à natureza, que vocês têm consciência que tem. Isso gera, por exemplo, aí não, né, é uma consequência indireta da palavra dele, mas que veio à minha mente. Né? Muitos casais hoje não querem ter filhos. A gente pode parar para discutir a natureza dessa decisão, mas eu já ouvi muitas vezes a desculpa de que você não deveria querer ter filhos, por quê? Me dá uma desculpa aí que você ouve. Falta de dinheiro, falta de status, falta de condição, tempo. Ou seja, é voltado para quem? Para si mesmo. Então, a tua decisão não é uma decisão que cuida dos negócios do pai. Você cuida de que negócio? Dos teus negócios. Mas e uma que não tem a ver com você, que é muito comum também essa desculpa? Hã? Perfeito. O mundo está tão ruim que eu vou botar um filho no mundo desse. Claramente essa pessoa não entendeu qual é o propósito do cristianismo. Por quê? Para ser ruim mesmo. Não, é o contrário. É o contrário. Se o mundo está tão ruim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter mais filhos e não menos filhos. Por quê? Porque eu estou garantindo que aquela prole que eu estou criando, eu estou educando eles como filhos. Então eu estou colocando o que mais no mundo? Mais cristão no mundo. Com senso de natureza e senso de propósito. Para salvar quem? O mundo. Você percebe que caramba, Dantas, isso que você está falando é uma loucura. Perfeito, então estou falando corretamente. Porque o evangelho é o quê? Isso. Porque o evangelho é para ser uma loucura conforme o quê? Conforme o raciocínio do mundo. O mundo tem que olhar e falar assim, é loucura isso que você está falando. Perfeito. Então estou pregando o verdadeiro evangelho. Se algo dentro de você entendeu, então, perfeito. O Espírito Santo falou com você. Se algo dentro de você gritou, caramba, mas isso é loucura, é a tua carne gritando. O mundo vai falar assim, não tem benefício nenhum para você. Não, Deus ama o mundo entregando, né? Perfeito. Um exemplo disso que eu passei rapidinho, falando do seu aí. Que eu passei domingo ontem, né? Fui no mercado, vou resumir rapidão. Fui no mercado, tava numa fila lá do açougue, aí a fila demorando, baixei a cabeça, comecei a mexer no celular, a fila foi. Aí o senhor chegou, entrou. Aí eu levantei assim na hora que ele entrou, só que eu tava próximo da padaria, né? Aí eu acho que ele achou que eu tava na padaria. Aí eu cheguei, cara, não, senhor, tô na fila ali, tá? Eu tava distraído. Ele, não, mas não sei o que, não sei o que. Eu falei, não é possível que o senhor não viu a fila, e o tanto de gente tem ali atrás de mim. Aí eu já dei uma aloprada, saca? Aí beleza, ele foi lá pra trás. Aí na hora assim o Espírito Santo de Deus falou comigo. Tipo, pede perdão pra ele. Foi nítido. E aí eu falei, como é que eu vou pedir perdão pro cara que tá na fila? Aí pedi a carta, peguei o carrinho, saí, fui voltando e Deus falando comigo. Bom, passei no caixa, lá no caixa, olhei pro outro caixa lá do outro lado, o cara tava lá. E Deus falou, pede desculpa. Aí eu saí, botei as coisas no carro, sentei no carro, Deus falou, pede desculpa. Aí eu sentei lá, esperei um pouquinho, ele sair, ficou demorando ele sair. Eu fui lá nele lá, pedi desculpa pra ele. Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Aí assim, a questão que o coronel falou da natureza, né? Cara, ali Deus falou claramente comigo, em questão aqui das reuniões, de onde eu vou. Se eu não tivesse feito aquela atitude ali, para mim, tudo para trás seria em vão. Tudo para trás seria em vão. Porque na hora de exercitar, não exercitou, né? Isso. Amém.